Olá pessoal, nesta aula nós vamos compreender um pouco mais sobre a fotografia digital, sobre seus fundamentos e de que forma ela é composta para que a gente possa compreender de uma forma mais detalhada e mais técnica a grande diferença que existe entre pensar que preto e branco é apenas a ausência de cor, mas de como a gente vai ter uma influência da cor no nosso resultado para a pós-produção em preto e branco. A gente vai entender como a gente pode explorar esses recursos oferecidos pelas cores para que a gente possa ter mais profundidade, mais volumetria e passagens de tons mais suaves, mais sutis, que vão permitir um preto e branco mais denso, mais contrastado e que dessa forma a gente vai parar com o achismo ou vai apenas deixar de apertar um simples botão achando que esse vai ser o melhor resultado. Então eu preparei aqui algumas telas para que a gente possa compreender um pouco mais sobre as cores e de como elas vão influenciar no nosso resultado em preto e branco. Aqui nós temos as três cores primárias do nosso sistema aditivo RGB e as suas opostas, que são as cores secundárias do sistema de cor CMYK. Aqui a gente tem o ciano, que é a cor oposta ao vermelho, o magenta como cor oposta ao verde e o amarelo como cor oposta ao azul. Uma vez que a gente faz a conversão utilizando o mapa de gradiente para preto e branco, a gente já vai começar a compreender melhor esses aspectos. Então, se por exemplo, eu clicar aqui na minha cor vermelho, que está lá posicionado aqui logo abaixo do R, e eu começar a alterar aqui os valores de saturação, puxando mais para cá, eu vou começar a ver que eu vou ter uma influência direta, apesar de continuar sendo o mesmo vermelho, eu estou aqui com a posição no círculo cromático em 0 graus, mas a partir do momento que eu tiro a saturação, eu vou começando a aproximar o tom vermelho do verde e também um pouco aqui do ciano. Se eu diminuir um pouco mais a saturação, eu vou ainda chegar mais próximo ou praticamente igual ao resultado que eu tenho aqui no ciano. Então, uma vez que a gente comece a compreender que a saturação que a gente vai ter na cor, ou ainda o brilho que eu tenho aqui na minha cor, se eu for diminuindo aqui o brilho, como eu vou me aproximando aqui do resultado que eu tenho com o azul. Então, todas essas características de matiz, de saturação e de brilho, elas vão influenciar diretamente naquilo que eu tenho de cor. Outro aspecto importante é que a gente tem luminância e crominância nas nossas imagens. Então, luminância e iluminância são duas coisas totalmente diferentes. E a gente pode ver isso de uma forma muito clara aqui nesse mesmo painel. Aqui eu tenho os valores respectivos para o modo LAB, que seria Luminosity, e o canal de luminosidade, e os dois canais de cores, que é o canal A e o canal B. Observe que nessa composição que eu fiz aqui, alterando o valor de brilho para 43%, observem que o valor de luminosidade dessa cor, ela agora está com o valor 30, enquanto que o valor de brilho ele está com 43%, ou seja, eu tenho duas coisas diferentes aqui, que é a luminosidade que eu tenho aplicada à minha imagem, a luminância, e a iluminância, ou seja, a luminância é o quanto eu estou dispersando de luz para essa cor e o brilho é o quanto está sendo refletido por essa cor percentualmente. Então, todas as vezes que a gente fala do modo HSL, que seria o modo de matiz, saturação e luminância, ele vai ser diferente do HSB, que seria matiz, saturação e brilho. Então, todos esses aspectos eles vão influenciar diretamente no resultado que a gente venha a obter com o nosso pós-processamento em preto e branco. Então, compreensão das cores, compreensão do círculo cromático, compreensão de luminosidade e de brilho vão ser altamente importantes para que a gente possa alcançar um resultado desejado quando a gente vai falar de preto e branco. Outra coisa que a gente vai ver aqui é que quando a gente separa aqui, a gente tem aqui
luminosidade que vai de 0 a 100%, e eu vou ter os 3 canhões de luz aqui do modo RGB, que é o modo somatório, onde quando eu somo todas as cores e as sobreponho, eu obtenho o branco, e de como essa pureza de cor, que vai ser no caso a saturação, ela vai estar presente. Então, quanto mais eu vou saturar a cor, mais próximo eu vou me aproximar de 100% para cada um dos canais. Então, uma vez que eu tenha esses valores aqui compreendidos do que seria a minha luminosidade, que vai de 0 a 100%, assim como a saturação da minha cor, que vai de 0 a 100% também, de como isso vai impactar diretamente nesses resultados que a gente obtém para um preto e branco. Outra coisa que eu separei aqui foi de a gente observar em uma imagem, quando a gente vai observar aqui os seus canais, e a gente vai ver como cada um deles vai trazer uma intensidade de preto e branco, uma vez que a gente vai ter aqui a proporcionalidade com que cada um dos canais de cor tem para a formação da minha imagem colorida. Então, observem que se eu adicionar aqui um canal, uma camada de ajuste de mapa de gradiente, começando com a cor do primeiro plano em preto e a cor de segundo plano branca, e mudando aqui o método, ao invés de deixar em Perceptual, que é o default atualmente das novas versões do Photoshop, colocando em clássico, eu vou ter aqui um preto e branco um pouco menos denso. Se eu mudar esse método para o método Perceptual, observem que a gente vai ter um preto e branco mais denso. A mesma coisa, de uma forma intermediária, a gente vai observar quando a gente seleciona o modo linear. Eu geralmente aplico o método clássico, que ele vai ter uma transição mais suave entre os pontos. Então, se eu observar aqui que eu vou, entre as duas camadas, eu vou adicionar uma nova camada aqui de matiz e saturação, todas as vezes que eu for mudando aqui a matiz da minha imagem, eu vou alterando os valores das cores e eu vou tendo um resultado no meu preto e branco diferente. Então, aqui em tempo real, a gente já observa uma maneira que a gente pode processar, a gente vai ver isso mais adiante detalhadamente, a utilização da ferramenta de matiz e saturação para obtenção de preto e branco. E a gente vai observar que todas as vezes que a gente vai carregando aqui na saturação, a gente vai tendo um preto e branco mais denso, mais contrastado. A mesma coisa se eu alterar aqui os valores de luminosidade, utilizando a ferramenta de matiz e saturação. Outra coisa que a gente vai ver aqui também, utilizando o Adobe Camera Raw, para que a gente compreenda a importância de nós termos luzes e cores independentemente separadas, para que a gente possa processá-las e a gente ter um resultado mais satisfatório para o nosso intento de uma conversão em preto e branco. Então a imagem está aqui como ela foi fotografada, como ela foi clicada, eu vou aumentar aqui um pouco da exposição e eu vou atenuar aqui um pouco as sombras que tem nessa imagem. Eu vou aqui fazer a conversão para preto e branco e observem que a partir do momento que eu mexo aqui e eu aumento a temperatura de cor ou que eu diminua a temperatura de cor dessa imagem, eu vou ter aqui em tempo real resultados diferentes para um preto e branco. A mesma coisa se eu mexer aqui no Tint e eu deslizar o slider para o lado esquerdo ou para o lado direito, eu também vou estar fazendo com que as cores influam diretamente no resultado que eu vou obter em preto e branco. E como eu falei, a gente tem aqui toda a área de luzes dessa imagem e em separado eu vou ter aqui os atributos de cor que compõem essa imagem. Então, se eu fizer a alteração aqui dos valores de amarelo, de laranja que eu tenho nessa imagem, eu vou obter aqui um resultado totalmente diferente para o meu preto e branco. Então, observem que aqui nos valores de cada uma das 7 cores que eu vou encontrar aqui, eu vou ter essa área mais escura e essa área mais clara, ou seja, de forma independente eu vou estar alterando a intensidade de cada uma dessas cores nessa imagem. E isso vai me permitir, deslizando o slider para o lado direito, tornar os tons que estão representados nessa imagem para vermelho, laranjas, amarelos, verdes, aquas, azuis,
cores púrpuras e magentas, eu vou poder processar de uma forma diferente. Então, existem áreas aqui nesse ônibus, por exemplo, que são de azuis. Então, se eu altero o meu azul para o lado esquerdo, escurecendo apenas os tons azuis, eu vou dar mais contraste nessas áreas que estão aqui representadas pelos azuis. Se eu aumentar aqui a luminosidade apenas do amarelo, apenas do laranja e apenas dos vermelhos, eu vou ter áreas aqui da minha imagem que vão estar sendo alteradas a partir das cores e dessa forma eu tenho um controle diferente para cada um desses tons que estão presentes aqui na minha imagem. Então vocês observam que com o processamento de cores eu vou estar tendo um processamento diretamente ligado àquilo que vai ser o resultado final do meu preto e branco. Daí a gente compreender que a participação e a influência que cada uma das cores vai ter no resultado do meu preto e branco necessitam que eu as compreenda para que eu possa obter o resultado desejado no meu preto e branco. Então, a gente vai ter diversas formas de fazer o processamento em preto e branco. A gente vai ver ao longo do nosso curso aqui como a gente pode fazer a exploração de cada uma das ferramentas disponíveis aqui no Photoshop e que são diversas as maneiras que a gente vai obter resultados diferentes para um preto e branco mágico. Mas esse fundamento de compreender de como as cores se comportam e de como elas vão influenciar no resultado do nosso preto e branco, elas são fundamentais para todo o processo e para cada um dos métodos, cada uma das técnicas que nós vamos aplicar aqui no nosso curso. Então, desse primeiro passo, você já tem uma noção de que a gente vai ter uma abordagem muito técnica, um conhecimento muito aprofundado, para que a gente possa, utilizando essas técnicas e esses conhecimentos, em favor de a gente obter um preto e branco muito mágico.